Abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 5 e o versículo de número 10. Para nós ganharmos tempo, nós vamos apenas ler esse versículo 10, para que nós venhamos embasar aqui a nossa pregação da palavra. Confesso para os irmãos que no testemunho do irmão Rafael, o Espírito Santo já bradou no meu coração, somente confirmando aquilo que ele já havia depositado dentro de mim, para eu poder ministrar nesta noite aqui. Josué, capítulo de número 5 e o versículo de número 10, que nos diz assim, a poderosa palavra do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Valeu, amém? Se você puder, se assente, tome a sua Bíblia aí em suas mãos. Nós vamos discorrer aqui alguns versículos. Curve sua cabeça, oremos. Pai, nós queremos te pedir, mais uma vez, Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra maravilhosa, que é viva, que é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois lados, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Brada aos nossos corações nesta noite. Eis aqui a minha vida diante de ti, os meus sentidos, ó Deus, a minha boca, a minha audição, os meus olhos, eu me entrego por completo no altar do Senhor. Que o Senhor se apodere de mim e fale tudo aquilo que tu tens reservado para o teu povo nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E quem crê diz amém. Nós estamos num momento de transição. Nós estamos chegando na terceira etapa do ano de 2022. 8 meses já se passaram e nós temos apenas 4 meses pela frente. Os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós estamos vivendo esse período. Está se encerrando um ciclo. A segunda etapa já se foi. Nós estamos indo para a terceira e última etapa do ano de 2022. Eu entendo pela palavra de Deus o seguinte: primeiro, foi Deus quem estabeleceu os períodos. Foi Deus quem estabeleceu as etapas na nossa vida. Foi Deus quem estabeleceu o tempo. O livro do Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, a Bíblia diz o seguinte: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver a separação entre o dia e a noite. O dia e a noite. E sejam eles para sinais, aleluia, para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, a palavra de Deus nos revela que o Senhor estabeleceu os períodos, as etapas, os tempos. E o Senhor Deus, Ele tem uma história, uma trajetória muito íntima com o seu povo, com aqueles que clamam ao nome dEle. E a história nos conta, a história bíblica nos relata que Deus, Ele escolheu um povo para si. Nós vemos que a partir do patriarca Abraão, Deus libera sobre ele, e meditamos sobre isso no domingo, uma promessa, dizendo que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Eu já disse isso aqui, a bênção de Deus, ela é geracional, ela passa de geração em geração. A bênção que Deus havia derramado sobre a vida de Abraão, Deus confirma na vida de Isaac, Deus confirma na vida de Jacó. E nós vemos que em um determinado momento da história, de que esta nação ou este povo vai se formando,
a Bíblia nos diz que houve na história um tempo em que este povo de Deus, ele ficou cativo no Egito. A Bíblia nos diz, lá em Êxodo, no capítulo de número 3, que Deus decidiu chamar um homem chamado Moisés, para ser o libertador do povo dele, que estava aprisionado lá no Egito. Deus estabeleceu, permitiu sobre a vida do seu povo um tempo de cativeiro. Vou repetir isso. Deus permitiu sobre a vida do seu povo um tempo de cativeiro. Mas eu vim aqui na plena unção nesta noite dizer que o cativeiro não é para sempre. Nenhum cativeiro é para sempre. Todo cativeiro tem um fim. Provavelmente eu estou falando, para algumas pessoas que estão aqui, que possivelmente estejam vivendo num cativeiro. Primeiro, num cativeiro financeiro. Segundo, num cativeiro emocional, na depressão. Está vivendo num cativeiro espiritual. Eu não sei qual é, aleluia, o tipo de cativeiro que provavelmente você esteja inserido. Mas eu vim aqui me posicionar como profeta de Deus nesta noite. Você acha que o cativeiro nunca vai ter fim, mas Deus manda eu te dizer, nenhum cativeiro é para sempre. Todo cativeiro tem um fim. Por que eu digo isso? Porque o capítulo 4 e o versículo de número 7 e 8 de Êxodo nos diz o seguinte: e disse o Senhor. O Senhor estava dizendo isso para quem? Estava dizendo para aquele que ele tinha chamado, ou seja, Moisés. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Eu quero que você levante só uma das suas mãos, porque isso aqui é de Deus para nós. E ele fala o seguinte: portanto, eu desci para te livrar. Eu desci para livrá-lo. Esta palavra confirma o que este pregador acabou de dizer. Nenhum cativeiro é para sempre, porque no dia que Deus decide descer para livrar, não tem quem possa impedir a ação de Deus. Algumas pessoas podem estar dizendo o seguinte: Senhor, mas este livramento está demorando demais. Mas eu vim aqui te dizer pelo menos 3 coisas. Deus disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor e conheci as suas dores, portanto desci. Não significa que porque ele ainda não desceu, ele não esteja vendo. Eu vou dizer isso de novo. Não significa que porque ele ainda não desceu, ele não esteja vendo. Não significa que porque ele ainda não desceu, ele não esteja ouvindo. Não significa que porque ainda ele não desceu, ele não conheça. Ele só não desceu ainda, mas ele está vendo, ele está ouvindo e ele conhece o que você está passando. Ele só não desceu ainda, mas vai descer. Aleluia. E ele vela por sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele fala, aquilo que ele promete. E esse Deus poderoso, uma vez tendo falado que desceria, desceu. E ele desceu para tirar o seu povo do Egito e fazê-lo caminhar por um deserto. Ele desce, tira o seu povo do cativeiro egípcio e faz o seu povo caminhar pelo deserto. Eu não estou falando que Deus levou o seu povo para caminhar num lugar plano. Ele não levou, olha, Deus, ele tem esse propósito. Peraí, entenda isso, que quando ele te tira do cativeiro, ele te tira do cativeiro, seja ele qual for, e te leva para uma jornada. Aleluia. Ele te leva para uma caminhada. Só que tem pessoas que querem caminhar em lugares favoráveis, em lugar plano, em uma pista de Cooper. Não.
Deus levou o seu povo para caminhar no deserto. E no deserto, o que que temos no deserto? No deserto, nós temos desconforto. De dia, muito calor, à noite, muito frio. Mas é justamente nesse cenário, aleluia, que Deus, ele se revela para aqueles que foram libertos do cativeiro. Deus tira do cativeiro e leva para uma caminhada. Aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui já para liberar isso. Deus tira do cativeiro e leva para uma caminhada. Não importa qual seja o terreno desta caminhada. Se Deus está com você, Ele vai te levar até o lugar que Ele prometeu. Por quê? O deserto é uma fase desconfortável, mas é no deserto que nós conhecemos a grandeza de Deus. Perceba, foi no deserto onde Deus providenciou uma coluna de nuvem. Aquele povo caminha. Olha só, por que Deus providenciou uma coluna de nuvem? Porque a coluna de nuvem proporcionava a caminhada daquele povo. Por que Deus proporcionou uma coluna de fogo para a noite? Para iluminar e para aquecer. Por quê? Porque Deus queria que aquele povo caminhasse. Deus não queria que aquele povo parasse, recuasse. Deus vai providenciar milagres para você com esse propósito, para que você não pare e para que você não recue. Por quê? Porque Deus, ele quer te ver caminhando, mesmo que seja no deserto. Se é para o Senhor, aplauda com força, é para o Senhor. Aleluia! Porque Ele nos quer caminhando. Caminhando. Só que é o seguinte, no deserto, por causa do desconforto, geralmente nós, em nossa incredulidade, muitas vezes, nosso lado humano que quer gritar, falar mais alto, muitas vezes nós somos levados à murmuração. E tem algo que Deus detesta, e esse algo é a murmuração. Oh, glória, me ajudando a pregar. Glória, está me ajudando a pregar. É verdade. Por quê? Porque a murmuração trava as coisas. Presta atenção. Experimenta acordar o dia, você murmurando. Meu amigo, o dia já não está tão legal, é verdade. Porque algo que ficou pendente no dia anterior, e aí você leva para o dia seguinte, não está tão legal, mas você murmura, você reclama. Aí, meu amigo, nada vai dar certo mesmo. Tudo vai travar mesmo. Deus quer que nós tenhamos uma vida de gratidão. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo de número 5, versículo de número 2, ele diz que nós devemos orar sem cessar, nós devemos nos alegrar sempre e nós devemos agradecer ao Senhor constantemente. 3 coisas que Deus quer da nossa vida: oração, alegria e gratidão, porque isso destrava todas as portas que estão fechadas. Mas o povo murmurou. E aí, o que é que acontece em meio à murmuração? Livro de Êxodo, capítulo de número 16, e o versículo de número 3, nos diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto? Para matardes de fome a toda esta multidão? Olha só, o povo reclama para Moisés, mas o Senhor está ouvindo. Porque o povo estava reclamando para Moisés, mas o Senhor estava ouvindo. Não é assim, pastor Marcos? Às vezes alguém reclama para o Senhor, mas não se preocupe, porque Deus está ouvindo. É, não é verdade? Olha só. Então disse o Senhor a Moisés. Deus interviu e disse para ele: Moisés,
Eis que vos farei, oh aleluia, chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Presta atenção, o maná, este alimento, ele é produzido em meio à reclamação do povo. Não é que a murmuração ativa o céu para Deus providenciar algo. Não, de forma alguma. Quando Deus ele age desta maneira, dando a provisão, é para mostrar que ele não perdeu o controle do, aleluia, do projeto. Deus me comunicou isso aqui agora. Quando ele, mesmo você murmurando, reclamando, mas ele promove uma provisão, é porque ele não perdeu o controle do projeto. Porque ele diz, olha, eu não vou deixar vocês morrerem, mas eu quero ver quem é que vai estar na minha presença ou não. Eu vou caminhando com vocês, todo dia eu vou derramar, mas eu quero ver quem anda na minha lei ou não. E Deus deu para eles instruções. Eles, todos os dias, tinham que pegar para aquele dia. Para aquele dia. Porque quem pegasse para aquele dia e para o dia seguinte, a porção do dia seguinte apodrecia. Somente em um dia eles podiam... Isso é mistério de Deus, meu irmão. Podiam pegar a porção dobrada, porque no sábado Deus não derramava nada. Entende esse mistério? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? O Senhor está perguntando. Meu Deus. A oração do Pai Nosso diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Você comeu hoje, se alimentou hoje, Ele não te deu hoje. Por que você está preocupado com amanhã? Aleluia. Porque o Deus que te deu hoje é o Deus que já está no teu amanhã. Eu sinto uma graça de Deus para liberar esta palavra. Tem gente que chegou nesta noite aqui ansioso, ou seja, com a sua alma estrangulada, mas toda a ansiedade na ministração desta palavra e na oração que será feita daqui a pouco, vai bater em retirada pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. A ansiedade não vai te matar. Deus está no controle da tua vida e Ele vai continuar provendo tudo aquilo que você precisa. Porque o maná é um alimento que Deus provê especialmente para o deserto. Ei, eu vou repetir. O maná é um alimento que Deus provê especialmente para o deserto. Que era o maná? O verso 31 do capítulo 16 vai dizer que o maná ele era como semente de coentro, ele era branco e tinha o sabor como bolos de mel. É isso que diz o texto. Maná. Qual é o significado desta palavra maná? A palavra maná vem do original manhu, que significa nada mais, nada menos, o que é isto? Eu vou dizer isso mais duas vezes. O que é isto? Nunca na história o povo do mundo, do planeta, das nações, tinham visto aquele mistério. Pão descendo do céu. Quando desceu, o próprio povo perguntou, o que é isto? O que Deus tem reservado para a tua vida vai causar esse espanto. Alguém vai olhar e vai dizer, eu nunca vi isso na história. O que é isso na vida dele? O que é isso na vida dela? O que é isso que está acontecendo na vida? Aleluia! Que negócio é esse? É o céu derramando graça. Aleluia! Eu comecei essa mensagem dizendo que Deus é o dono do tempo, das etapas, dos períodos. E o maná, ele teve data de validade. O maná, ele tem início para começar, mas ele tem também o ponto de término. Ele tem dia para começar e ele tem dia para terminar.
Você vai entender o que é que Deus está querendo falar e eu vou te dizer agora. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz assim. Deuteronômio, capítulo de número 8 e o versículo de número 2. Olha só. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Olha qual foi o propósito. Para te humilhar, Deus humilha. Deus te leva a se tornar humilde. Aquele povo era cheio do ego, cheio do eu, murmuradores. Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. E se guardaria os mandamentos versículo 3. E te humilhou. E te deixou ter fome. Tem hora que Deus deixa até ter um pouquinho de fome. Aí ele deixa para você sentir, né? Sentir um pouco, mas aí ele em seguida vem o quê? Com o maná. E te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem, aí vem aqui a palavra que Jesus usou lá no deserto, quando estava sendo tentado por Satanás. Quando diz, é esse o texto que Jesus usou, olha só, presta atenção, para te dar a entender. Hoje Deus quer que você saia daqui com este entendimento, para te dar a entender. Entender o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A última palavra é do Senhor. Nem só de alimento viverá o homem, mas basta um decreto, uma palavra de Deus para mudar a nossa sorte e para nos fazer viver. É isso que diz o texto. Verso 11, vamos caminhando aqui. Olha o 11. Guarda-te, presta atenção. Aqui eles já estavam no outro estágio. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido o maná, e também comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando na terra, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata, o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração. Tem gente que Deus dá, tem gente que Deus abençoa, mas ao mesmo tempo perde tudo, porque o coração se eleva. Deus está dizendo, olha, independente do estágio que você esteja vivendo, na prova ou na bênção, não se eleve o teu coração. Não se eleve o teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, mas tirou água para ti da rocha do Seixal, aleluia, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim. Olha só que coisa. Aléu, Atchuri e Calavra Súbria. Para no teu fim. Tem gente que está dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Espera, que tem um fim. Para no teu fim. Deus está te levando por esse deserto. Não é para te matar. Está aqui, ó. É para no teu fim te fazer bem. Aleluia. Para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Não é a nossa força, não era o nosso braço. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. É Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem move, é Ele quem mata, é Ele quem faz viver. Tudo é Ele. E aqui, nós precisamos entender uma coisa e eu finalizo. É preciso nós estarmos preparados para sairmos da fase, ou de fases. Para sairmos, por exemplo, da fase do maná. Porque eles viveram na fase do maná. Fale comigo, maná, e eu vou encerrar essa mensagem te revelando isso aqui que Deus colocou no meu coração. Josué 5 e 10. Josué 5 e 10. O que diz o texto que lemos? Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia 14 do primeiro
mês. O calendário judaico é diferente do nosso. Qual é o primeiro mês no calendário judaico? É o mês de Nissan, que equivale aos meses de março e abril do nosso calendário. Então presta atenção. Eles chegaram, eles se alojaram em Gilgal e eles celebraram a Páscoa no dia 14. Diga comigo, dia 14. Você vai entender a cronologia do que Deus quer falar aqui. Isso eles celebraram à tarde, nas campinas de Jericó. Aí o texto diz o seguinte, verso 11. E comeram do trigo da terra do ano antecedente. Então, peraí, eles já estavam agora comendo do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Então, peraí, o dia da Páscoa foi o dia 14. Então, ao outro dia, qual foi o dia? 15. Isso aí, me ajude. No dia 15 do primeiro mês, eles comeram pães asmos, ok? E espigas tostadas, comeram naquele mesmo dia, no dia 15. Ótimo. Mas olha o que vai dizer o versículo 12. Me ajuda, solta o 12. E cessou o maná. No dia seguinte. Qual é o dia seguinte? Isso. No dia 16. Depois que eles comeram do trigo da terra do ano antecedente, eles então tiveram algo que foi uma intervenção de Deus. O que aconteceu com eles? E cessou, diga isso comigo, e cessou o maná. E eu encerro trazendo esta palavra para o seu coração. O que fazer quando cessa o maná? Pastor Marcos, o que Deus me disse é que tem pessoas que chegaram até aqui na fase do maná. O maná, Deus está, é aquela provisão para o dia. Aí ele vai lá, consegue tudo, mas no outro dia, Senhor, aí Deus vai lá e maná de novo. Só que Deus me trouxe aqui, eu quero me posicionar como profeta de Deus para a sua vida. Para dizer que o ciclo do maná vai se encerrar. A Bíblia diz que cessou o maná. Aí olha o que é que diz o texto. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Comeram das novidades da terra de Canaã. Tu está no meio do processo do deserto, da caminhada, do maná, mas eu vim aqui te dizer o seguinte, pastor Marcos, isso é profético. Deus, ele está com a chave do depósito de maná na mão, mas ele aqui na plena unção está trancando o depósito de maná, e na sua outra mão, ele está com a chave das novidades da terra. Deus está encerrando o ciclo do maná. Chegou a hora de você comer das novidades da terra. Quando o irmão Rafael disse dos dias aqui, do milagre, na hora Deus me falou. Presta atenção. Hoje é o dia 30. Hoje. Dia 30. Não é isso? Amanhã, 31. E depois? 1º. Presta atenção. Dia 14 é o hoje. O dia 15, isso aqui é para quem crê, meu irmão. Deus me disse isso hoje lá onde eu estava. Hoje de manhã. O dia 15 é o amanhã. E o dia 16 é o dia que vai cessar o maná. É o dia 1º de setembro. Deus... Meu amigo, isso aqui é para quem crê. Deus está trancando aqui e abrindo aqui. Aplauda com força, porque Deus está trancando aqui e abrindo aqui. Ei! Ei, Deus mandou eu dizer mais. Tem gente que está aqui na terça do corredor de fogo. Hoje para você ainda é o período do teu maná. Mas tem gente que está aqui que no próximo corredor de fogo já vai contar o testemunho, porque Deus vai operar um milagre. Já vai dizer assim, pastor, Deus encerrou o maná, e eu estou aqui contando que eu já estou comendo das novidades da terra. Aleluia.
cessa o maná, o que é que tu faz? Arranca os cabelos? Se desespera? Senhor, encerrou o maná. Não te preocupa. O Deus que encerrou o maná é o Deus que vai te levar a comer das novidades da terra. Eu vejo Deus aqui encerrando o ciclo de maná sobre a vida de algumas pessoas. Oh, aleluia, não te preocupa. Até aqui te sustentou o Senhor. Ele tem sido com a tua vida. E se Ele encerra o maná, o ciclo do maná, é porque tem algo grande chegando para a tua vida e para a tua casa.